Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Eu sou o professor Alan e hoje estou aqui para apresentar para vocês aqui mais uma aula para falar sobre a função SI, que nós temos disponível aí na ferramenta do Calc. Então, devido à quantidade de demanda a respeito da função SI, resolvi fazer aqui mais uma demonstração aqui com a função SI que nós temos aí disponível na ferramenta do LibreOffice Calc. Então, sem mais delongas aqui, vamos ao computador. Então, já aqui no computador, eu vou abrir aqui o nosso exercício 3, onde nós vamos fazer exatamente a planilha que está colocada aqui nesse nosso exercício, que nada mais é que fazer aqui uma folha de pagamento e calcular o novo salário baseado no aumento. E a primeira condição é se o salário for menor ou igual a R$ 1.000, teremos um aumento aí, então de 40%. Essa é a primeira condição. Se for maior que R$ 1.000, o aumento será de apenas 30%. Então, essa é a nossa segunda condição. Então, os valores de 360 e 1.260 aqui no caso, da primeira linha, já também deverão ser calculados aqui, como está colocado nesse primeiro exemplo. Então, nós temos aqui nessa planilha, a primeira coluna, dados os nomes dos funcionários, a segunda coluna, o salário desses funcionários, e aqui na terceira coluna eu vou ter, então, a condição, que é a condição do aumento, e na quarta coluna eu vou ter, então, o novo salário. Então, até R$ 1.000, um aumento de 40%, e mais que R$ 1.000 ali, se o funcionário ganhar mais de R$ 1.000, nós teremos um aumento apenas de 30%. Então, eu vou abrir aqui o meu LibreOffice Calc. Aqui em aulas anteriores nós já fizemos aqui o nosso primeiro exercício, que é o EX01. O segundo exercício aí, que nós fizemos também em aulas anteriores aqui, é o EX02. E na planilha 3 aqui, que eu vou renomear essa planilha, eu vou colocar aqui então EX03 aqui, que é relativo ao nosso exercício aqui da aula de hoje. Então, para poupar tempo do vídeo, que eu já fiz um pré-preenchimento desses dados, eu vou aqui, então, fazer uma certa configuração. Vou tirar aqui essas minhas linhas aqui, de grade e vou fazer, então, aqui colocação aqui das minhas bordas. Vou aumentar um pouco aqui o zoom para facilitar a nossa visualização. E aqui eu tenho, então, a condição que é exatamente se eu tiver um salário até R$ 1.000 ou igual, né? Vai ter um aumento de 40%. Aqui não está em porcentagem, eu vou selecionar, colocar em porcentagem. Então, vai ter um aumento de 40% se o funcionário ganhar até R$ 1.000 e acima de R$ 1.000, um aumento de 30%. Então, eu vou configurar aqui o salário para moeda em real, vou selecionar todos aqui, vou colocar então aqui a moeda em reais, tá certo? E aqui agora eu vou fazer então aquela nossa estrutura condicional. Aqui para chamar a função, né, nós podemos aqui utilizar na ferramenta a função f de x aqui através do assistente de funções, ou então aqui no menu suspenso aqui em inserir, nós temos a opção aqui de função. Atalho no teclado, Ctrl F2, e também você faz o acesso aí do assistente de funções. Então aqui eu tenho, né, a situação aqui de alguns tipos de funções, né, com a categoria lógico, né, tem vários tipos de funções aqui. Então, no caso da categoria lógico, a que eu quero é a função SI. A função SI, nós temos aqui uma ideia de como que é o funcionamento dela, né? Então, eu chamo a função SI, eu vou ter um teste lógico inicial. Se esse teste lógico me atender, eu vou ter, então, um valor aqui que vai ser colocado, que é o meu valor que a gente chama de valor verdadeiro. Se não, né, caso contrário, eu vou ter, então, o valor que tiver aqui no final ali da minha função. Então, eu posso chamar aqui a fórmula, né, onde eu posso utilizar a função SI. Na primeira situação aqui, eu vou ter, então,
a colocação do meu teste, né? Eu vou pegar aqui, no caso, essa minha célula aqui, que é a célula B2, tá certo? E aí eu vou colocar aqui a condição. A condição é que seja menor ou igual a R$ 1.000, tá certo? Então, esse é o meu, vamos dizer assim, o meu teste lógico inicial. Vou colocar um ponto e vírgula. No valor, então, aqui, ó, eu vou pegar novamente essa célula e fazer uma multiplicação aqui por 0,4, ou seja, o 40%. Aqui eu posso ocultar o zero, posso colocar diretamente a vírgula ali, e no valor do contrário aqui, eu vou pegar novamente essa célula B2 e vou então fazer aqui a multiplicação agora por 30%, ou seja, 0,3 ali no caso. Então, dessa maneira, eu já tenho colocado aqui a fórmula, tá certo? Eu tenho aqui para minha função, se, e ele já me dá o resultado aqui inicialmente. Então, veja que é exatamente 360 ali, os 40%, né, já que essa condição aqui, né, ela me atende, porque R$ 900 é menor que 1.000, então o valor verdadeiro será, então, essa primeira situação, que é 40%. Aqui eu posso agora, então, dar um OK. Veja que eu já tenho aqui, então, o valor do aumento. O salário aqui, eu simplesmente vou colocar, então, o valor do salário do funcionário, chamar aqui o operador de soma e a próxima célula aqui no caso, que é C2, e dar um Enter. Dessa maneira, então, eu tenho, de acordo com o meu PDF aqui, ó, colocado o exemplo onde eu tenho um aumento, né, que representa 40% de 900, e o novo salário. Tá? Dessa maneira, eu fiz aí a primeira situação. Posso fazer também de uma forma diferente, diretamente aqui na célula. Colocar o igual, chamar a função, e veja que ele já me dá aqui, ó, uma situação de como que vai ser a colocação aqui da função. Então, eu vou ter o meu teste inicial. Qual que é o teste? Ver se essa célula aqui ela é menor ou igual a R$ 1.000, tá certo? Nesse caso aqui, não atende a situação. Eu vou colocar um ponto e vírgula, vou colocar a célula novamente e multiplicar ali por 0,4, ou seja, 40% de aumento. Vou colocar ponto e vírgula novamente, a célula B3 e fazer a multiplicação aqui por 30%, ou seja, 0,3. Neste caso aqui, como 1.200 é maior que 1.000, ele vai fazer o quê? O cálculo de 30% ali dos 1.200. Aqui nesse caso eu dou um Enter, então eu tenho aqui 360 aqui, que representa exatamente 30% de 1.200. Aqui, como eu já tenho feito anteriormente aqui na célula anterior, eu simplesmente posso clicar e arrastar aqui, eu já faço o cálculo aqui. Veja que eu tenho, então, B3 mais C3, que é exatamente o novo salário do funcionário ali, Maria da Silva. Neste caso aqui, eu fiz o primeiro, né? Na verdade, eu fiz os dois primeiros de forma diferente. Eu vou clicar com a alça de preenchimento, arrastar, e aqui eu já vou ter o novo aumento aqui para cada um dos funcionários. A mesma coisa aqui, ó, vou clicar com a alça de preenchimento e arrastar, e aí eu vou ter o novo salário de cada um desses meus funcionários que eu tenho aqui. Então, veja que eu utilizei, então, a função se de uma maneira bem simples aqui, utilizando o LibreOffice Calc. Então, dessa forma aí, nós podemos fazer a utilização da função que nós temos aí disponível na ferramenta do Calc. Então é isso. Chegamos ao fim aí de mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Mostrei para vocês como fazer a utilização da função se. Lembrando que esta é uma função que eu já fiz aqui no canal, a utilização
da mesma. Então, se você perdeu, eu vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam assistir aí uma outra forma de utilização dessa função. Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender planilha eletrônica com a utilização da ferramenta do Calc. Se tiver algum comentário, deixe aqui abaixo e nos vemos aí numa próxima aula. Até mais!